E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais um vídeo do nosso canal. E no tema do vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho, desse período que eu fiquei fora e principalmente, desse período agora que eu voltei, Estou aí há praticamente uma semana já aqui no Brasil, E há uns 4, 5 dias trabalhando ali dentro do mercado, Então quero comentar isso com vocês. Eu falei em vídeos anteriores que eu iria fazer isso, quando eu voltasse. Então, promessa é dívida, tô aqui então para exatamente responder algumas questões que eu recebi no privado e comentar um pouquinho, sobre esse meu período de férias. Bom, antes de mais nada, muito obrigado por você ter continuado, assistindo aos conteúdos aqui do canal. Eu deixei vários vídeos aí programados, Então fico feliz que vocês tenham continuado assistindo. E vamos lá, direto ao vídeo agora. E vamos primeiro contextualizar, Então eu parei de trabalhar praticamente uma semana antes do meu casamento, Meu casamento foi dia 25. Então eu parei ali pelo dia 20, foi na segunda-feira. Salvo engano, segunda eu nem cliquei já. E aí eu vim voltar a clicar, essa semana que passou agora, Na terça-feira eu dei meus primeiros cliques, foi dia 26 ali. Então deram aí uns 35 dias totalmente fora do mercado. E dentre esses 35 dias eu podia falar para vocês que foram pelo menos uns 25 dias aí sem nem pensar em trading, sabe? Sem nem refletir nada, sem estudar nenhuma tela. Foi um período assim, desde que eu conheci o trading, eu nunca tinha ficado tanto tempo assim longe do mercado, Longe de clicar e principalmente longe de sequer pensar ou estudar mercado. Então foi uma coisa que eu sinceramente não me senti muito confortável, porque eu sei o quão doloroso, e o quão difícil é para ser consistente, E desde que eu comecei a ter bons resultados, eu comecei a gradativamente ir aumentando a minha carga de estudos, Quanto melhor eu ficava, mais eu estudava. Quanto mais facilidade eu sentia dentro do mercado, mais eu queria que essa facilidade sumisse para que eu, voltasse ali a dar atenção pro mercado, Então, ao longo da minha trajetória toda aí dentro do trade, Desde 2017 eu nunca tinha ficado tanto tempo assim afastado. Já tinha tirado férias sim, mas nunca umas férias tão longas assim, Eu fiquei na Europa, foram 23 dias, então assim, muito tempo. Sem contar o período que eu fiquei lá em São José, devido ao casamento, enfim, é mesmo muita coisa. Então, difícil. Eu fiquei bem receoso assim. Mas nas últimas semanas ali, tipo no dia 20 ali, dia 17 mais ou menos, eu já comecei a querer, sabe, estudar, falar de trading. Eu tava sentindo falta mesmo, sabe. Primeiro porque é a minha profissão e eu acho que ninguém que é profissional e gosta do que faz fica tranquilo ficando tanto tempo longe. E segundo, por medo mesmo, do mercado mudar, enfim, apesar de ser um período curto, poderia acontecer, mudanças dentro do mercado. E eu, de fato, percebi algumas mudanças, mas assim, nada muito significativo. Mas ali, entre um aeroporto e outro, já voltando embora, eu já comecei, a estudar algumas coisas que eu tinha deixado separado no meu celular ali e no iPad. Algumas telas minhas gravadas que eu achava importante. E durante a lua de mel praticamente não olhei nada. Mas ali, nos últimos dias ali, entre um voo e outro, e mesmo dentro do avião, eu acabei dando uma estudada em algumas coisas. E aí eu pensei em algumas possibilidades, para essa minha volta. E eu queria mudar algumas coisas, Pra quem me acompanha há mais tempo, sabe que no ano passado, em dezembro, eu saí de férias também, vamos dizer assim. Tirei ali uma semana entre o Natal e o Ano Novo, E ali eu estudei muito, Eu tava na praia lá com a minha família e tava lá no iPad vendo as coisas e refletindo sobre as mudanças que eu poderia fazer no meu operacional. E em janeiro eu vim com uma abordagem completamente diferente. E o pessoal que tá assistindo esse vídeo e trabalha comigo lá no Alpha conseguiu perceber. Eu basicamente mudei completamente a minha forma de trabalhar ali em janeiro. Bom, ruim? Não sei. Mas o resultado ficou bem parecido com o que eu tinha anteriormente. E aí, após 6 meses, testando essas abordagens, aprendi muito. Foi algo que, assim, me deu uma visão muito boa de mercado para outro sentido, que era o sentido mais do lay all under, Buscando gols, mas sem abandonar o meu core, que é ali o back all under. E aí, voltando, eu decidi tomar uma decisão de resgatar um pouco
aquele Renan que tava há um ano atrás, né? Tendo um crescimento exponencial, assim, no PL, sabe? Que tava, né, mês após mês, volumando mercados, empilhando estratégias de EV+, e aumentando, né, gradativamente seu PL. Eu decidi resgatar um pouco aquele Renan, sendo um pouco mais agressivo no mercado do lado do Back ao Under, quando eu achar que faz sentido, e também ser um pouco mais agressivo do lado do Lay ao Under. Então, basicamente, o que eu quero é ser mais agressivo. Mas não é uma agressividade burra no sentido de botar mais dinheiro, de entrar e sair do mercado. Não, não é isso. Eu não considero que isso pura e simplesmente seja agressividade. Agressividade é você conseguir aproveitar mais janelas de oportunidade ao longo do jogo, pelo menos na minha opinião, sabe? Um trader ser mais agressivo, na minha visão, é ele ter mais oportunidades dentro do mercado. Ou seja, eu considero um trader tight, né? Um trader calmo dentro do mercado, aquele trader que tem um padrão de entrada e ele só faz aquilo. E ele não tem, tipo, 10, 20 oportunidades ao longo de um jogo. Talvez ele encontre uma ou duas. Eu acho que esse é um perfil de trader mais conservador. O perfil agressivo, pra mim, é o cara que aos 90 minutos, ele tá trabalhando o jogo todo e ele consegue encontrar janelas de oportunidade em todos os sentidos. Então, aquele Renan que trabalhava majoritariamente back ao under, pegava alguns gols sim, mas não era o ponto forte. Nesse começo de ano, principalmente, eu fui muito agressivo do lado do over. E do lado do under, tava tomando pouquíssimos gols. Se vocês voltarem aí nos vídeos de fechamento, vocês vão perceber isso. Então, foi uma mudança que eu fiz. E agora eu quero encontrar esse meio termo. E encontrando esse meio termo, eu vou tentar, né, jovens, subir o meu PL, né? Sair dessa mesmice aí, desse resultado que eu tô tendo lateralizado já há um ano, né? Há um ano aí que eu tô tendo esse resultado lateralizado, se você levar em consideração que agora já é agosto, né? Eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira, dia 1º de agosto. Então, praticamente um ano aí que eu tô lateralizado nos meus resultados. Não é interessante, não é legal, não é agradável, mas é o que, né, eu tô conseguindo fazer. Tem um vídeo, inclusive, vou deixar aqui em cima no card de recomendação para vocês assistirem, que eu comento, né, sobre a minha fase de carreira atual e a mesma. Então essas mudanças todas, essas nuances dentro das minhas abordagens que eu mudo, não são mudanças radicais assim, sabe? São coisas que eu vou percebendo ao longo do tempo e que quando eu acho que faz sentido eu vou lá e de fato mudo, né, para tentar aumentar meu PL, para tentar ser um trader melhor, né, basicamente evoluir. Então, são mudanças drásticas? Para algumas pessoas pode parecer que sim, mas na minha visão, sinceramente falando, não são mudanças assim tão drásticas, porque são coisas que eu já venho observando, eu só clico, porque eu tenho um problema, né? Não sei se é bem um problema, mas eu identifico que em alguns momentos isso me atrapalha. Eu quero ter muita convicção de tudo. Isso é errado. Assim, na maioria dos casos, pode ser certo. Na maioria dos casos de traders intermediários e iniciantes. Mas quando você já tem um tempo de carreira aqui, sinceramente, não sei se faz assim tanto sentido não. Por quê? Quando você precisa ter convicção de algo para você tomar uma decisão dentro do mercado, você fica limitado e acaba não fazendo as coisas intrinsecamente. Sabe aquele sentimento que você tem assim, bom, isso aqui, cara, parece que tem valor. Eu vou lá e clico. Não, eu não consigo fazer isso, sabe? É algo que me incomoda bastante em mim, no meu perfil como trader. Se eu vejo uma oportunidade e eu não tenho muita convicção que aquilo tem valor, eu não gosto muito dessas entradas especulativas, então eu acabo não fazendo. E eu acho que eu já tô com bagagem, não suficiente, mas uma bagagem grande de determinados tipos de jogos, de determinadas ligas, de determinados tipos de mercado, que posso sim aproveitar essas oportunidades meio que no pelo ali, no feeling, sabe? Se pra mim eu acho que tem valor, eu tenho que entrar, sabe? Então eu tô tentando incorporar um pouquinho mais isso. Se eu acho que tem valor, coloca dinheiro de verdade, sabe? Porque isso eu acho que tá me atrapalhando, pra ser sincero. Não é algo crônico, não é nada que eu acho que, assim, tá fazendo com que eu perca muito dinheiro, mas com certeza eu tô perdendo algum dinheiro ali, não confiando na minha experiência. Quanto mais experiência eu tenho, menos, como eu posso dizer, menos criterioso eu preciso ser com tudo que eu faço dentro do mercado. Principalmente pela quantidade de oportunidade que eu encontro no mercado. Então, se eu, por exemplo, sentir que determinada coisa tem valor, eu acho que eu já posso fazer essa determinada coisa, sabe? Eu não preciso ficar me questionando a todo momento.
É como uma intuição, por exemplo. Bom, Renan, o que é uma intuição, né? Eu li um livro muito interessante, tá até aqui, ou aqui, eu acho que é esse daqui, que ele fala sobre intuição, que são 7, os axiomas de Zurique, sabe? E ele fala sobre intuição. Eu posso estar errando o livro, mas acho que não. São os axiomas de Zurique, sim, que ele fala sobre intuição. Ele fala que você não deve menosprezar a sua intuição, mas você também não deve levar ela, tipo, ao extremo. Ou seja, ele diz que você tem que ter uma balança ali, que você tem que nivelar essa sua intuição. Porque o que é uma intuição? É algo que você não sabe de onde vem, mas ela vem. Por exemplo, você passa na frente de um terreno e você fala, nossa, esse terreno aqui me parece uma boa compra. Aí você liga lá, o cara fala o preço e você fala, nossa, realmente isso aqui é uma boa compra. Você deve simplesmente menosprezar essa intuição? O que vocês acham? Coloca aqui nos comentários pra mim. O que vocês acham? Você deve menosprezar essa intuição? O livro diz que você não deve menosprezar, mas você deve questionar o porquê que você teve essa intuição. Você leu livros suficientes para ter uma intuição sobre o mercado imobiliário? Você está envolvido nas atualidades sobre o mercado imobiliário? Você lê jornais sobre isso? Você vê notícias sobre o mercado imobiliário? Você está a par do mundo imobiliário em geral? Você nunca viu o mundo imobiliário? De onde veio essa intuição? Será que essa intuição tem fundamentação? Entende o ponto? Se você percebe do assunto, você pode ter uma intuição, você pode intuir algo e achar que aquilo, bom, eu acho que faz sentido. Intuindo isso. Mas questiona. Você de fato leu sobre, você de fato estudou sobre. E quando eu tenho uma intuição dentro do mercado, eu não posso menosprezar ela como eu fazia. Eu não posso simplesmente descartar e ligar o botão, né, do F. Não posso fazer isso. Porque eu tenho muito tempo de tela e eu tenho muito tempo de estudo sobre. Então eu não devo simplesmente menosprezar isso. Eu devo ter aquela balança. Agora, se fosse simplesmente um assunto sobre um terreno em algum lugar, é óbvio que eu tinha que menosprezar essa minha intuição. Porque eu nunca estudei sobre. Eu nunca me dediquei sobre esse assunto. Então, será que essa intuição tem fundamentação teórica? Não é algo que seria muito interessante. Mas quando eu, trader, estou intuindo algo dentro do mercado e eu sei de verdade que eu estudo, e eu sei que eu tenho tempo de tela, e eu sei que eu tô aqui há muitos anos, cara, eu não devo menosprezar completamente como eu normalmente faço. Normalmente, eu digo quase 100% das vezes. Eu sempre desconsidero. Então eu tô tentando, né, nesse período de teste inicial aqui, nessa minha volta, não menosprezar 100% essas minhas intuições e levar elas, né, pra frente ali, no sentido de tentar explorar o mercado e tentar aproveitar essas oportunidades que, intrinsecamente, que na minha intuição, eu acho que faz sentido. Espero que isso não tenha ficado muito filosófico pra vocês, mas é isso que eu tô tentando fazer. Eu tô tentando resgatar aquele Renan que trabalhava Back ao Under de maneira bem agressiva, com muitas oportunidades em Back ao Under, mas juntando com esse Renan desse ano, que foi um Renan muito agressivo no sentido do over, juntar esses dois Renans aí juntos e não menosprezar a minha intuição. Se eu olho para uma situação e eu acho que tem valor, eu posso simplesmente desconsiderar, mas eu não tô fazendo isso como eu sempre fiz ao longo da minha carreira. Se eu não tinha convicção daquilo, eu não fazia. E eu percebo trabalhando com outros traders, traders que têm resultado inferior ao meu, traders que têm resultados melhores que o meu, que eles fazem muitas coisas sem ter 100% a convicção se aquilo tem valor ou não. Eles simplesmente fazem. Eles sentem que tem valor e vai lá e faz. Eu não fazia nada disso, então eu tô tentando incorporar um pouquinho nisso, porque eu acho que eu tenho experiência suficiente para isso e eu não devo 100% desconsiderar as minhas intuições. Basicamente é isso que eu tô tentando fazer nesse começo, trabalhando com stake bem pequena para testar várias abordagens. Eu já fui muito agressivo do lado do over, muito agressivo do lado do under. Tô tentando encontrar um meio termo ali, respaldado na minha experiência. Eu vou tentar usar a minha experiência para subir o meu PL. Eu vejo traders muito mais novos do que eu, de mercado, tendo não resultados melhores, mas tendo visões de mercados e entradas específicas em pontos que eu falo assim, nossa, isso aqui faz sentido. Mas eu não tenho como ter convicção que aquilo faz sentido, sabe? E simplesmente deixar o trade influir, eu acho que é uma das principais coisas que eu preciso fazer agora.
eu preciso tentar, né, deixar o meu trade influir. Porque o meu trade influindo, com certeza, eu vou conseguir ter resultados melhores, porque eu tenho experiência para isso, eu tenho tempo de tela para isso, e eu acredito que sim, eu não preciso ter convicção de tudo 100% que eu faço. Eu preciso ter da maioria, é óbvio, mas uma ou outra entrada ali mais especulativa, mais no sentido de sentir o jogo, eu tô tentando incorporar isso. E essa é uma mudança que, se você trabalha comigo lá no Alpha, você pode perceber. E eu acho que alguns jovens lá já perceberam, inclusive, isso em algumas entradas que eu acabei comentando com o pessoal que trabalha comigo lá na comunidade Alpha. Beleza, jovens? Ah, e outra coisa que eu tô fazendo também bastante no período da manhã. Hoje, segunda-feira, é uma exceção, porque eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Mas eu tô trabalhando muito pelo radar em blind no período da manhã. Então, isso é uma questão que eu tô me dedicando bastante, que eu acho que eu posso volumar mercados, né? Eu posso aumentar o número de mercados que eu trabalho ali ao longo de um dia, por exemplo, volumando esses mercados em blind, que eu acho que dá pra fazer tranquilamente através do Marketing Play, né? Tem como você fazer isso. Você fica muito atento ao alerta sonoro, né? Você não precisa desviar o foco para uma stream. Então é algo que eu acho bem interessante mesmo, e eu tô começando a testar, principalmente com as estatísticas, né? Eu tô olhando, trabalhando no lance a lance ali através do radar, e também olhando as estatísticas do MIP ali, minuto a minuto, para eu tomar as minhas decisões. Eu puxo, olho os últimos 5 minutos como que foi, aí eu olho como que tá atualmente o jogo, né? Vejo se essas estatísticas fazem sentido com a minha leitura de radar, e aí eu tô tomando algumas decisões ali em blind. Tá sendo bem bacana esses testes, né? Esses experimentos aí, e no futuro, com certeza, eu vou compartilhar com vocês. Mas é step by step, é com calma. Eu, por exemplo, fiquei mais de um ano, né, trabalhando com aqueles gráficos que eu utilizo hoje, que eu já vejo muita gente da nossa comunidade usando esses mesmos gráficos que eu incorporei, né, dos cavalos pré-live aqui pro futebol. Eu vi muita gente usando esses gráficos antes mesmo de eu ter convicção de que aquilo de fato me ajudava dentro do mercado, e antes mesmo de eu conseguir, né, ter muita convicção em vir aqui gravar um vídeo pra vocês e falar, ó, eu uso isso de fato me ajuda. Então, muita gente já incorporou esses gráficos antes mesmo de eu, né, Renan, ter convicção disso. E é muito bacana isso é muito legal, que significa que as coisas que eu venho pensando, as coisas que eu venho trazendo de outros mercados, de experiências passadas, fazem sentido não só pra mim, como pra outros traders dentro do mercado. Eu fico muito feliz aí de ver prints de ladder de pessoas que eu nem conheço, nunca vi na vida, e tá lá a linha de preço, né, utilizando ali, tá lá o gráfico de volume negociado, e também ali o gráfico de peso de dinheiro, né, então isso aí é muito top, fico muito feliz em ajudar, né, em geral assim, a nossa comunidade. Mas eu tenho esse defeito, eu preciso ter convicção da parada pra eu vir aqui falar pra vocês. Então, né, vou demorar um tempinho aí, com certeza, para compartilhar alguma coisa com relação a radar, mas vou compartilhar, podem ficar tranquilo. Chique show, jovens? Bom, essa é a ideia de hoje, um vídeo mais reflexivo, que eu queria dar um update para vocês do que eu tô fazendo agora. E, sinceramente, não sei quanto tempo eu vou ficar testando, né? Já foram aí, vai fazer, né, praticamente uma semana de testes. Eu sinceramente falei pra vocês no passado e vou reiterar aqui, não tô com pressa nenhuma em fazer dinheiro, já alinhei aqui com a minha esposa, quase que eu falei noiva, já alinhei aqui com a minha esposa sobre isso, com relação à parte financeira, que a gente, né, que eu vou ficar um período aí de teste mesmo, sem ter aquela necessidade de tirar dinheiro da Betfair, sem ter aquela necessidade de fazer dinheiro, sem ter a pressão também de vir aqui e expor meu resultado pra vocês. Mas, com certeza, né, esse período de teste vai ser muito bom. Já perdi bastante dinheiro nesse período de teste, já ganhei bastante dinheiro também, enfim, então vamos ver como que as coisas vão fluir aí. E aí depois eu gravo um vídeo mostrando o resultado pra vocês. Chique show, jovens? Bom, essa era a ideia de hoje, tamo junto, forte abraço, e por hoje era só tudo isso.